Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Benedíssimo Padre Evoli, digníssimo pároco desta nossa igreja principal, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje para mim é uma grande alegria poder estar de volta aqui à nossa paróquia para celebrar a Santa Missa. Hoje, nesse dia do Senhor, 10º domingo depois de Pentecostes, e também hoje, 3º dia da novena do padroeiro da nossa administração apostólica, o glorioso São João Maria Vianney. E hoje também é o 4º dia mundial dos avós e idosos. Então, a todos os vovôs e vovós aqui presentes, que Santa Ana e São Joaquim os abençoe nesse dia. Foi dia de Santa Ana, não é? Anteontem, mas hoje, domingo, nós celebramos no Brasil esse dia proclamado pelo Papa Francisco. E o Papa lembra a missão dos avós, a missão dos idosos na sociedade. Os avós são aqueles que guardam a tradição e transmitem para as novas gerações na família. E o Papa insiste muito em que os jovens escutem os idosos, porque eles têm a experiência, a sabedoria da vida. Hoje em dia colocou-se a juventude como padrão de vida. Não, o padrão de vida não é a juventude é um tempo de passagem, é um tempo de maturidade, é um tempo de descobertas. O padrão da vida é quando a pessoa chega à maturidade, adquire a sabedoria, e isso os avós idosos têm para passar para a gente. Por isso, você que é papai, você que é mamãe, coloca seus filhos sempre perto do vovô e da vovó, porque é aí que nós temos essa boa formação. Meus amados irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz uma das parábolas mais conhecidas de Nosso Senhor. A parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou com o endereço certo. Essa parábola tem um endereço. Que endereço é esse? São Lucas fala para nós. Jesus contou essa parábola para aqueles que se julgavam justos e desprezavam os outros. Então essa parábola tem o seu endereço, para aqueles que são orgulhosos. E Jesus conta, e nós vemos, não é? Aqueles dois homens que foram rezar na casa de Deus. O primeiro fariseu, mais que rezar, ele foi se elogiar diante de Deus. Meu Deus, eu sou demais, eu sou maravilhoso. Ele foi contar vantagem. Enquanto ele estava lá, tecendo os seus próprios elogios perante Deus, como se aquilo de bom que ele tinha fosse dele, lá no fundo do templo apareceu um publicano. Publicano era um funcionário do Império Romano que recolhia impostos dos judeus, que era muito mal visto pelo povo judeu, que até muitos deles eram tidos como pecadores, porque havia muita corrupção nesse meio. E aquele publicano lá no fundo nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, e batia no peito e dizia: meu Deus, sede propício, tende piedade de mim, que sou um pobre pecador. A atitude do fariseu, meus amados irmãos, nos chama a atenção sobre duas grandes tentações do mundo de hoje, que o Papa Francisco sempre nos adverte para termos cuidado. Quais são elas? A autossuficiência e a autorreferencialidade. Se vocês observarem, essas palavras estão muito presentes no magistério do Papa Francisco. Primeiro, a autorreferência. O que é isso? A autossuficiência. É aquela pessoa que acha que ela se basta a si mesma. Ela julga que ela é suficiente. Suas capacidades, sua inteligência, não é, seus dons, o dinheiro que tem, sua capacidade de negociação, de articulação. Ela acha que ela basta a si mesma e ela então descarta Deus da sua vida. Eu não preciso de Deus, para quê? Eu estou bem, vou bem nos negócios, tenho meu dinheiro, eu consigo crescer, eu sou uma pessoa muito capaz, sou esperto. Ele se julga suficiente para si mesmo e ele descarta Deus da sua vida. É aquilo que dizia São João Paulo II, né? É o homem que vive como se Deus não existisse. E dessa autossuficiência, do homem que se acha suficiente, que se basta para si mesmo,
é que nasce a segunda tentação, que é a autorreferencialidade. O que é isso? Uma vez que ele se julga suficiente por si mesmo para tudo, ele começa a se achar o centro de tudo. E ele começa a ver as pessoas, as situações, as coisas a partir de si. Ele passa a ser a referência, ele passa a ser a medida para todas as coisas. Qual é a consequência disso, meus amados irmãos? A consequência disso é que o homem, ele vai se fechando, a pessoa vai se fechando, até cair num individualismo. E o seu coração vai ficando vazio, vai ficando cada dia mais pobre, cada dia mais carente. E depois de ter abandonado a Deus, porque ele já acha que ele pode tocar a sua vida sem Deus, Deus não faz parte da sua vida mesmo, ele acaba também perdendo o amor do próximo, porque ele não é mais capaz de amar ninguém. Ele só consegue ver o outro como um meio para alcançar algum interesse próprio. Que triste situação, meus amados irmãos. São duas tentações muito presentes: autossuficiência e autorreferencialidade. Por isso que hoje a palavra de Deus nos chama a olhar para o exemplo daquele publicano. Que nós, como publicano, saibamos entender que nós somos pobres pecadores, que nós não somos nada, que nós precisamos de Deus. Por isso que São Paulo, na leitura de hoje, ele lembra para nós: uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de fazer a cura, outros têm o dom de falar outras línguas, mas tudo isso é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme Ele quer. Então, se tem alguma coisa boa em nós, não é nosso, é dom de Deus. Tanto que São Paulo fala: se não for por uma graça de Deus, nós nem sequer conseguimos pronunciar o nome de Jesus com merecimento. Nós não somos capazes nem de falar o nome de Jesus com valor, se não tivermos recebendo no coração, naquele momento, uma graça, um dom do Espírito Santo. E essa é a mensagem da novena de hoje também. Estamos celebrando a novena do nosso padroeiro, São João Maria Vianney, e o tema de hoje é esse: só Deus basta. Só nada a não ser Deus pode nutrir o nosso coração. Só Deus é que é suficiente para nós. Só em Deus que nós encontramos realmente o nosso sustento. Sem Deus nós não podemos nada. E toda a vida de São João Maria Vianney foi isso. São João Vianney, com toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, ele nasceu lá no interior da França, numa família muito pobrezinha de camponeses, sem meios, com muita dificuldade. Para conquistar o que ele desejava na sua vida, precisou batalhar muito, mas ele, desde pequeno, ele entendia que a única coisa que valia a pena na sua vida era buscar a Deus. Só Deus basta. Por isso nós vemos ele criancinha, tinha ganhado da sua mãe uma imagem de Nossa Senhora, e ele gostava de deixar os coleguinhas e os irmãos brincando, e se recolhia lá no celeiro da fazenda, do sítio dos pais, e ficava diante da imagem de Nossa Senhora um grande tempo de oração. Ele tinha esse desejo, ele entendia que só Deus podia preencher o seu coração. E esse amor que ele tinha a Deus o levava também a buscar agradar a Deus, especialmente nos pobres. Então ele ficava muito feliz quando chegavam as pessoas pedindo esmola na sua casa, na casa dos seus pais, e muitas vezes ele encontrava pessoas necessitadas na rua e levava para casa, para poder receber uma ajuda, um prato de sopa, uma hospedagem naqueles tempos antigos, E seus pais apoiavam aquela caridade do seu coração. Depois ele vai crescer num tempo difícil, que foi a Revolução Francesa, em que os padres fiéis à igreja foram perseguidos. Ele vai crescer naquela dificuldade, não vai poder estudar, vai fazer a primeira comunhão numa missa celebrada escondida, clandestinamente, para não serem presos pelos revolucionários. Ele vai crescer ali, e depois de muitas dificuldades, quando passa a Revolução, ele vai tentar realizar o seu sonho de ser padre. Vai ir para o seminário, vai chegar lá e não vai conseguir passar nos estudos. Por quê? Ele tinha sido alfabetizado com 17 anos de idade, não tinha aprendido bem
a gramática francesa e por isso não conseguiu aprender o latim direito. E ele vai rezar muito, pedir muito a Deus, mas vai ser dispensado do seminário. Aí ele volta para a paróquia, o pároco o acolhe, o incentiva, começa a ensinar para ele mais devagarzinho as coisas, ele vai aprendendo. Depois ele retorna para o seminário e, para conseguir passar nas provas finais e ser padre, ele vai fazer uma peregrinação a pé até o santuário de São Francisco Regis. Mas uma peregrinação dura, porque ele vai caminhar quilômetros a pé, eram dias, sem levar nada de comida, pedindo esmola na rua para se sustentar. Então ele fez esse propósito com Deus: eu vou ser um mendigo. E ele foi, peregrinou, andou a pé aqueles dias, ele ia mendigando e muitos olhavam para ele, o desprezavam, batiam a porta na cara dele, ele passou fome, mas ele conseguiu chegar até lá com muita penitência, pediu ao São Francisco Regis, e quando ele volta, ele consegue passar na prova no seminário e consegue ser ordenado padre. Por que tudo isso? Porque ele buscava Deus, ele buscava a força na oração, na penitência, na peregrinação. Ele encontrava ali aquela força para ir à frente. Se ordena padre, o bispo manda para a paróquia pequenininha, que estava abandonada. A paróquia de Ars, meus irmãos, estava 20 anos sem padre. Ele chegou lá, viu uma igreja vazia, o povo trabalhava aos domingos, não respeitava o dia do Senhor, os homens no botequim bebendo no fim de semana, os jovens se perdendo nos bailes indecentes, ninguém ia na igreja, e ele começou. Ficava horas e horas diante do sacrário rezando. A primeira luz que se acendia naquela cidadezinha era a luz da igreja. De madrugada ele estava lá, de pé, de joelhos perante o sacrário, rezando pela conversão do povo. E a última luz que se apagava também era da igreja, porque tarde da noite ele estava lá em vigília rezando, e ele fazia penitência, e ele pedia a Deus. E depois ele começou a visitar as pessoas, a fazer as suas pregações, lembrando para as pessoas a verdade da palavra de Deus, que foi comovendo aqueles corações que começaram a ir voltando, se aproximando da igreja e se convertendo. E ele também, amando, buscando a Deus, não podia desamparar aqueles que precisavam. E ele fazia muitas esmolas para os pobres, fundou um orfanato para meninas, a Casa da Providência de Ars. Depois, ele vai conseguir muitas doações, com as quais vai financiar santas missões pelas paróquias do interior, pela zona rural da França, para poder renovar a fé do povo, não só da sua paróquia, mas das paróquias de toda a redondeza. Então esse homem vai ser implacável. E quando a sua fama de santidade vai crescendo, crescendo de tal maneira que começa a vir pessoas de várias partes da França e até de outros países para se confessar com ele, porque ele tinha o dom de Deus de, muitas vezes, descobrir o futuro daquela pessoa, dar os conselhos mais corretos. Deus mostrava para ele a vocação daquelas pessoas. As pessoas vinham confessar-se com ele. Ele chegava a ficar de 14 até 16 horas por dia no confessionário. As pessoas ficavam horas, até dias na fila para conseguir confessar com cura d'Ars. E todo o tempo que ele sobrava, ele estava onde? Diante do sacrário rezando, pedindo a Nosso Senhor, buscando a Deus. E esse foi o segredo de São João Maria Vianney. É porque ele, meus amados irmãos, como publicano do Evangelho, soube reconhecer-se pequeno, soube reconhecer que só Deus era a única felicidade, o único que podia bastar e preencher a sua vida, que ele conseguiu realizar a sua vocação, que ele conseguiu vencer suas batalhas, que ele conseguiu transformar a vida de muitas pessoas. E depois de uma vida fiel a Deus, ele pôde morrer santamente e agora entrou definitivamente na glória do céu. Só Deus basta. Só Ele pode alimentar a nossa vida, só Ele pode nos sustentar, só Ele pode preencher o nosso coração, só Ele é tudo para nós. Por quê? Tudo que nós temos é dEle, vem dEle, e na medida que nós o buscamos, é nessa medida que nós nos tornamos capazes, não por nós que não somos nada e não temos nada, mas pela sua graça, de realizar a nossa vocação, fazer a vontade de Deus, transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho,
e assim depois de uma vida realmente dedicada àquilo que vale a pena, que é amar a Deus e ao próximo, alcançarmos um dia como o nosso santo, a glória eterna do céu. Então pensamos hoje a São João Maria Vianney, nosso padroeiro, pensamos hoje a Santana e a São Joaquim, nesse dia dos avós e dos idosos, que nos abençoem, para que nós possamos não seguir o exemplo daquele fariseu orgulhoso, que era autossuficiente, autorreferencial, não, mas que, como São João Vianney, seguindo o exemplo daquele pobre publicano, entendamos uma só realidade, uma só coisa que é necessária para nós: só Deus basta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o inário na página 26 para rezarmos o credo.